uma pergunta para te fazer. Quantas vezes na tua vida tu já consultou com um médico infectologista? Talvez tu tá pensando aí, será que eu já consultei? Talvez não, talvez nunca. E olha que muita gente não sabe a real função do médico infectologista, a importância que é tu manter uma consulta. Que a gente faz aqueles exames todos de rotina e às vezes esquece do infectologista, né, doutora Valéria? Doutora Valéria é médica infecto, é a nossa convidada do podcast e vai nos ajudar aí a explicar para as pessoas por que a gente deve sempre procurar um infectologista. Infectologistas somos especialistas em doenças infecto-contagiosas, né? São essas doenças que geralmente são transmitidas de uma pessoa para outra. Sim. O grande exemplo que a gente tem são as doenças sexualmente transmissíveis. Que muitas delas podem ser assintomáticas, da pessoa não sentir nada. A sífilis é o maior exemplo. E ela segue transando, tendo relação sexual sem preservativo e transmite para inúmeras pessoas. Aí entra o papel do médico infectologista de ajudar no rastreio dessas doenças. Porque muitas delas têm cura, a gente consegue então impedir que uma pessoa passe para várias outras, e outras não têm cura, mas têm tratamento, e a gente consegue evitar que a pessoa fique muito doente. Em Cachoeira tem muitos casos de AIDS e sífilis. Infelizmente, Cachoeira está entre os municípios que menos fazem testagem. Ano passado, no ranking dos municípios, Cachoeira ficou em antepenúltimo lugar de testagem. Nossa! Como eu sempre digo, a gente só vai fazer diagnóstico no momento que a gente testar. Com certeza. E quando a gente não testa, quando a gente não oferece para o paciente o teste, a gente está impedindo que esse paciente receba um tratamento, a gente está permitindo que ele transmita para outras pessoas. Sim, porque a AIDS até tem manifestações, mas a sífilis é silenciosa, né? A sífilis, ela geralmente é silenciosa. Ela pode demorar muitas vezes 30, 40 anos para se manifestar, que vai ser quando a gente vai ter uma manifestação neurológica. Por isso que, geralmente, quando a gente atende um paciente idoso, os neurologistas são muito bons nisso aqui na cidade. Quando o paciente idoso chega com queixa de redução de memória, eles já pedem o VDRL. Que é para ver isso. Encaminham o paciente porque veio com VDRL positivo, que provavelmente a redução de memória seja por causa da sífilis. E a sífilis tem cura? Sífilis tem cura. Tem cura? Sífilis tem cura, a gente trata com algumas injeções de benzetacil, mas é muito importante a gente sempre frisar que se tu te reexpor, tu te recontamina. Sim. E a sífilis, ela é transmitida tanto pelo sexo vaginal, quanto anal, quanto sexo oral. Sim. Os pacientes reclamam muito, mas como é que eu vou fazer sexo oral com preservativo? Olha, se tu pensar em ter uma doença, uma sífilis, uma neurosífilis, vale a pena usar o preservativo. E o que de pior pode acontecer, além da memória, né, que tu já falou, com uma pessoa que tem sífilis? Eu já tive pacientes que tiveram alterações na aorta, que é a principal artéria do nosso corpo. Eu já tive paciente que teve perda visual. Nossa, perder a visão. Perda de visão. Aí teve o diagnóstico de sífilis, isso foi em Porto Alegre. Aí o colega oftalmo já pediu um anti-HIV, que também veio positivo. Então tu vê, né, de repente quantos anos, porque as pessoas, acho que elas têm um pouco de vergonha também de fazer esse tipo de exame. Eu acredito. Aí é um grande problema que nós temos. Além do paciente ter vergonha de fazer o exame, muitos médicos também não se sentem à vontade para pedir o exame. Pois é uma coisa delicada, porque parece que é uma coisa, tipo uma coisa leprosa, que parece que só de falar já se torna o ambiente pesado. Mas é uma coisa que tem que ser tratada com naturalidade, assim como o HPV, que é mais fácil falar. Exatamente. Doença, né? Exatamente. Doenças virais, doenças bacterianas, doenças fúngicas, a gente
tem que conversar sobre elas, a gente tem que pesquisar, a gente tem que fazer diagnóstico, né? Galera, e quais são os exames, assim, tipo sífilis, HIV, que aqui a gente tá no ranking que menos faz? Quais que a gente deveria fazer anualmente, sabe? Os testes rápidos no próprio posto de saúde. Mas quais? Para sífilis, para HIV, gonorreia? Como é que não? Sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Que são os principais. São os 4 testes rápidos que a gente tem disponível em todos os postos de saúde. Tá. E gonorreia também é uma doença sexualmente transmissível. Gonorreia é uma doença sexualmente transmissível. A grande maioria é sintomático, porque o paciente vai chegar com uma queixa de corrimento uretral e a gente já vai suspeitar na hora. Sim. E algumas delas podem impedir que a pessoa engravide. Isso. Algumas infecções sexualmente transmissíveis, elas aumentam o que a gente chama de doença inflamatória pélvica. Com isso, vai causando bastante aderência na região ginecológica e com isso dificultando o processo de ovulação, de nidação, dificultando o ato de engravidar. Pois é, aí fica pensando, né, em quem tem vergonha, como quebrar essa vergonha? Encarando. Encarando. Não tem jeito, é pensar que quanto antes tratar, até porque assim, ó, se tu tem um parceiro, tu ama essa pessoa, faz por amor. Exatamente. Né? Mas como é constrangedor, por exemplo, tu começa a namorar e dizer, ô amor, ô querido, vamos fazer os testes, né? Que seria legal poderem ter essa confiança, essa relação, mas as pessoas geralmente, acho que tem vergonha de dizer, porque vai pensar, será que ela tá me vendo, tá achando que eu tô sujo? Que eu tô suja? Mas é o que eu converso sempre com os pacientes, né? Eu acho que os dois, em primeiro lugar, só vão poder tirar o preservativo da relação depois que for uma relação firme. Sim, sem traições. Exato. Eu sempre digo relação monogâmica, que hoje em dia é muito raro. Sim. Né? Mas quando tirar o preservativo, depois de um tempo, os dois vão num posto de saúde, façam os testes. Se der positivo, não é o fim do mundo. A gente trata. O que não tem cura, tem tratamento. Isso. Né? Hoje em dia, ninguém precisa morrer por causa de uma IST. E é mito ou verdade que a gente pode pegar uma DST em banheiro público? É mito. É mito? A não ser que tu vá usar o banheiro público, né? Para outras coisas. Mas se for para fazer o básico, não, né? Não, para o básico, não. Tá, e quais são quais doenças que podem pegar com sexo oral? Com sexo oral, a gente pode pegar sífilis, HPV. O HPV com sexo oral também, que pode se tornar um câncer depois, se não tira, né? Isso, o HPV pode virar o câncer, que diferente do que todo mundo pensa, que é só câncer de colo de útero em mulher, o HPV também pode causar câncer de intestino. Nossa. Né? Por isso que a gente está priorizando, vacinando as crianças agora que estão entrando na fase de adolescência. Que bom que na nossa época não tinha, né? Não tinha. E a gente também está conseguindo vacina de HPV para a população que tem HIV, né? Para diminuir a chance de eles, no futuro, virem a desenvolver câncer. E tem alguma doença mais dessas importantes, assim, para alertar as pessoas? Tu dizes pelo sexo oral. A gente vai lembrar assim, ó. Galera, tem gente que deve estar pensando, meu Deus, acabou a brincadeira. Não, assim, gente, ter relação sexual é natural, né? Inclusive, é uma forma da gente perpetuar a nossa espécie. Transar é normal. Mas a gente tem que ter uma relação sexual com segurança, né? Por exemplo, tu não vai ter relação com um homem que tem um pênis cheio de verrugas, cheio de doenças. Quais são os indícios do pênis que tu percebe que tem algum problema? São verrugas? Por exemplo, o HPV... Fiquei curiosa com isso. O HPV vai ter verrugas, né? Outras doenças, tipo o cancro mole, cancro duro, tu vai enxergar lesões, que são doenças infecciosas também. Que são lesões como, assim? Vão ser lesões, como é que eu vou te dizer? Como se fossem lesões ulcerosas. Às vezes são pequenininhas, mas tu vai enxergar, né? É uma questão de higiene, tu observar, tu cuidar. Sim. Outra coisa, tipo, eu já tive paciente que chegou apavorado no consultório
porque tinha feito sexo oral num parceiro com gonorreia. Nossa, é muito anti-higiênico, porque a gonorreia é uma secreção leitosa, como se fosse um leite condensado cozido, sabe? Como que tu faz um sexo oral sem preservativo assim, numa situação? E deve ter um gosto horrível. Pois é que o amor é cego, surdo, mudo, manco, aleijado. Não tem explicação. Mas eu não sei, é que infecto é chato. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, eu acho que a higiene vem antes. Sim. Então tem que olhar, tem que cuidar. Né? Eu já vi muita lesão. E se pega leitinho no olho, que nem eu vi um vídeo? Tu pode fazer uma conjuntivite pelo gonococo, que é o germe que causa gonorreia. Então pode pegar gonorreia e se espirrar dentro do olho. Gente, fechem os olhos. Eu ia dizer, abram os olhos, mas também fechem os olhos. Até eu ouvi foi um podcast de uma menina relatando que ela teve uma infecção ocular após uma relação sexual com um desconhecido. Pá. Para isso existem as camisinhas, mas evoluíram bastante também, né? Eu não sei, eu não te perguntei a tua idade, eu não sei, mas eu sou da época que eu assisti o Cazuza cantando no Chacrinha. Então eu sou da época, assim, que daquela função do Cazuza, que a AIDS assustou a gente, assim, de uma maneira terrível, né? Era assim... É que a gente tem que pensar assim, ó, que o HIV em si foi identificado ali no início dos anos 80. Os casos foram nos Estados Unidos, o caso 0, né? Então, naquela época, ele foi chamado de a peste gay, as pessoas eram isoladas, porque a gente não sabia o que era. Existem no YouTube alguns vídeos muito bons da gente ver, para gente ter noção do horror que foi, que eles pegavam os pacientes que tinham o HIV, isolavam numa sala e entregavam a comida por uma janelinha. Ai, sim. Né? Mas, infelizmente, é como toda doença nova. A gente não sabe como é transmitida, a gente não conhece e todo mundo fica com medo. Mas hoje evoluiu muito. Muito mesmo. Tem vacina até, né? Não, vacina não. O PrEP, o que é aquilo? Isso que eu queria muito falar. O que a gente tem hoje em dia é a PEP. É PEP? Nós temos dois. Temos a PEP e a PrEP. Tá, cheguei, então... Tá. A PEP é quando a gente tem uma exposição, ou numa relação sexual que o preservativo estourou, ou que a gente não conhecia o parceiro, ou o profissional de saúde se picou com uma agulha de um paciente desconhecido, que às vezes são várias agulhas, a gente não sabe de quem é aquela agulha. Sim. Então, a gente testa, vê se o paciente já não tinha o vírus do HIV, e aí o paciente toma por 28 dias, 2 comprimidinhos, bem tranquilos, não dão muitos efeitos adversos, muito fácil de tomar, tá? Isso é para diminuir a chance de, se o vírus entrou no corpo da pessoa, impedir ele de se replicar e produzir cópias dele mesmo. E é interessante também que tem casais que um deles tem e transa sem camisinha e o outro não pega, não se manifesta. Isso, como... é o que a gente chama de casais soro diferentes. Eu acho que é de casais de sorte. Não. Aí eu vou te dizer, como a minha praia... Sim, eu falei brincando. HIV, eu tenho muitos casos. Eu tenho um casal de pacientes que eles estão casados há 17 anos. E quando eles casaram, ele tinha o vírus e ela não. E durante 17 anos ela não pegou. Olha só. Ano retrasado ela positivou para HIV. Certo, porque baixou a imunidade, deu alguma... Ele parou de tomar o remédio, ela não sabia. Então, o que eu sempre digo, é uma roleta russa. Um dia tu vai ser premiado. Sim. No casal soro diferente, para tirar o preservativo, em primeiro lugar, tu tem que ter certeza que é uma relação monogâmica. Tu tem que ter certeza que o teu parceiro toma o remédio todos os dias. Sim. Né? E que ele tá indetectável, que tá comparecendo nas consultas.
Sim. Eu, particularmente, eu convenço todos os meus pacientes que são sorodiferentes, ao parceiro que não tem o vírus, tomar PrEP. Sim. Porque a PrEP é uma profilaxia. É um medicamento que quando a pessoa vai ter relação com alguém que tem o vírus, ele toma para diminuir a chance de ele adquirir. É um comprimido por dia, super tranquilo e não dá nenhum efeito adverso. Inclusive, gestantes podem tomar. Olha só. As lactantes, né, que são as mulheres que estão amamentando, podem tomar, que não tem nenhum prejuízo para o bebê. Olha só, que bom. Valéria, aproveitando que tu tá aqui também, que a gente tá nesse momento aí, né, das enchentes, então muitas doenças aí, né, podem estar, tipo leptospirose, essas que as pessoas que estão expostas à água, sujeira. O que a gente pode dizer para essas pessoas que ainda estão aí no meio dessa água suja? Que tipo de vacina, que tipo de teste, o que elas têm que fazer para se proteger? Primeiro, a gente tem que conversar com as pessoas que ainda estão tendo exposição para elas tentarem se proteger, né? Usar roupa grande, a calça comprida, tentar usar bota de borracha, tentar usar luva, um contato mínimo possível com a água suja. Principalmente se tiver quebra de barreira, se tiver alguma lesão de pele. Sim, um arranhão qualquer, né? Um arranhão qualquer, por causa que a gente tem que pensar que o que está circulando naquela água suja é muita bactéria, é muito vírus, sangue. É muita sujeira. E sangue, né? Sangue. Vai ter material enferrujado, porque quando tu tá caminhando no meio da água, tu não sabe no que tu tá pisando. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, olhar como é que tá a vacina do tétano. Sim. Se não souber quando foi feita a última vez, tem que ir numa unidade de saúde e fazer a vacina do tétano. Certo. Se tiver a carteirinha e fizer mais que 5 anos da dose, tem que fazer uma dose. Tá. Se fizer menos de 5 anos, não precisa renovar. Tá, então uma vacina aí é o tétano. Outra vacina? Outra vacina que se a gente tiver disponível, mas já é um pouquinho mais difícil de conseguir, é da hepatite A. Hepatite A. Que é um vírus, né? Que ele causa muita diarreia, causa muito vômito. Sim. Né? Mas, infelizmente, é uma vacina que já é um pouco mais complicada da gente conseguir. Mas, felizmente, quando o paciente tem a infecção, geralmente é um autolimitado, dura ali algumas semanas e passa. E um grande risco também é a leptospirose, né? A leptospirose, A gente tem que lembrar que na enchente lá de 1941, o pior problema que a gente teve, né, quando a água baixou, foram muitos casos de leptospirose. E isso a gente vai ver agora de novo. Socorro, então ainda podem aparecer casos... Vão começar a aparecer agora. E o que a gente faz? Já se antecipa e já faz algum exame? Tem alguma coisa para fazer? Paciente que ficou exposto por muito tempo à água, ele pode fazer uma profilaxia com um antibiótico que a gente chama de doxiciclina. Sim. Toma 2 comprimidinhos, dose única. Né? Se for a gestante ou a amamenta, não pode tomar doxiciclina, mas pode tomar azitromicina. E ele vai diminuir a chance da pessoa desenvolver a doença. Entendi. Isso falando para as pessoas expostas. Sim. Quando a gente está falando em socorristas, que são as pessoas que ficam muito mais tempo na água, a gente está recomendando que repita a dose de doxiciclina a cada 7 dias, enquanto estiver em exposição. Aqui Importante. em Cachoeira a gente teve bastante gente que teve contato com a água, né? Sim. Claro, não foi tanto quanto em Canoas, quanto em Porto Alegre. Né? Canoas ali teve um bairro que ficou... Isso, a Matias Velho, eu atendi alguns pacientes que foram levados para Tramandaí, que é Sim. onde eu trabalho, e que nem eles me relatam, a água era no pescoço. Tu tava em Tramandaí. Eu trabalho em Tramandaí. E quanto tempo tu levou para chegar aqui? Eu demorei as 4 horas que eu costumo demorar, mas porque eu esperei a água baixar e a estrada ficar boa. Porque estão levando bastante tempo, né, para ir para Porto Alegre, para os lugares aí, por causa das estradas. A minha colega levou mais de um dia para vir. Meu pai. Só que o meu problema era o seguinte, eu atendo 4 dias lá e 3 aqui. Eu tinha que pensar que eu tinha que vir, mas eu tinha que voltar. Sim.
Então, eu acabei ficando lá e atendendo e ajudando lá. É isso aí, doutora Valéria. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu acha importante da gente deixar registrado aqui? O que eu sempre digo, né, para todos os pacientes, né, o quanto é importante a gente fazer as vacinas, ter uma carteira vacinal completa é tão bonito, né? Pensa que é um álbum de figurinhas que tu tá lá colando carimbozinho, figurinha. Para mim, a carteira vacinal é muito mais bonita do que o passaporte, né? Que, né, saúde. Lembrar de fazer os reforços do Covid, principalmente agora que tem muita gente se aglomerando em abrigos. Sim. Lembrar de fazer a vacina da gripe, né? Fazer a vacina do HPV nas crianças sem medo é muito importante. Outra coisa também que eu sempre falo, testar. Testar. Sem vergonha. Não é vergonha fazer um teste rápido e dar positivo. Porque se der positivo, a gente trata. A gente tá aqui para tratar, a gente tá aqui para ajudar. Justamente para evitar que o pior aconteça. Exatamente. Porque antigamente, em 1980, a gente descobria que o paciente tinha HIV quando ele já estava no último, já não tinha mais o que a gente fazer. Definhando. Hoje a gente pega no início, não cura, mas deixa o paciente bem. E tem uma qualidade de vida boa. Qualidade de vida normal. Então tá, doutora, muito obrigada aí pelo teu tempo, pelos conhecimentos. Um prazer te ter aqui. Será sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês também. Beijo.